Deus é bom, amados. Deus é bom, amém? Você crê nisso? Você anda com essa verdade sobre a sua vida que Deus é bom? Aleluia. Deixa eu abrir aqui que eu... Amém. Sabe, irmãos, eu vou começar a falar sobre isso com vocês, amém? A gente chegou aqui em São Luís, eu sou de Teresina, Piauí, amém? Quem não sabe, sou da terra quente, terra boa, uma terra que emana leite e mel, amém? Teresina, glória a Deus. Nada lá é fresco, amém? Glória a Deus. Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu cheguei de Teresina há mais ou menos 13 anos atrás aqui. E eu me lembro que eu sentei aqui no próximo, nessas cadeiras aqui da frente, num dos primeiros cultos que eu comecei a participar aqui. E teve algo que me impactou muito nessas primeiras ministrações que eu comecei a ter o privilégio de ter nesse lugar. Que foi uma ministração do pastor Cícero. Amém? E aonde ele falava muitas vezes ao longo dessa ministração que Deus é bom. É bom. Amém? E isso me impactou tanto, amados, essa questão de estar perto do pastor Cícero e estar escutando o tempo todo. Quem fica perto dele sabe que o tempo todo ele fala que Deus é bom. Amém? Só que ele não fala isso da boca para fora como um jargão, não, amados. Amém? Ele vive isso, ele, Lucinha, vive essa questão de Deus é bom na vida deles. Eles provaram de coisas, tá, de Deus, que nada nesse mundo pode tirar isso deles. Só que aí eu comecei a estar perto deles e comecei a escutar muito ele falar que Deus é bom. E aí eu comecei a dizer também, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E isso hoje anda comigo de tal forma que as pessoas aí fora, elas me cumprimentam, é que Deus é bom, amém? Pessoas que muitas vezes nem estão na igreja, amados, que de repente conversando comigo, Marcelo, como tu fala, né? Deus é bom, Deus é bom. Amém, amados? Essa é uma verdade poderosa, amém, amados? Que a gente precisa estar carregando isso todos os dias da nossa vida, que Deus é bom, Deus é bom. Diga para o seu irmão, Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Aleluia. E essa é uma verdade, amado, que pode mudar a vida de uma pessoa, tendo essa revelação, amém, amados, da bondade de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a bondade de Deus hoje, amém? Além, vai ser algo simples, amém? Mas Deus falou de uma forma poderosa no meu coração sobre a questão da bondade dEle, e é isso que eu venho pensando nesses dias, amém, amados? Sabe, a gente vive hoje, escuta, o que a gente mais escuta mais nesse mundo são coisas ruins, né? O mundo vai de mal a pior, o mundo só vai piorar. A gente vê política, a gente vê uma série de coisas acontecendo no mundo, guerras. Isso já estava previsto na Bíblia, amém, amados? Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está botando nossos olhos nisso, a gente está botando nossos olhos em Deus? Isso é muito perigoso, amados, que está acontecendo hoje no mundo. Um crente que está botando os seus olhos na situação, muitas vezes se alimentando, muitas vezes de lixo. Ou está ficando cada dia provavelmente mais fraco na fé, entende, irmãos? Quando a gente se alimenta dessas coisas, e nós estamos cercados dessas coisas, amados, nós estamos nos alimentando de coisas que estão alimentando o medo das nossas vidas. E a gente vê hoje tanto crente, amados, fraco na fé, porque não está se alimentando da coisa correta de que Deus é bom. Aleluia. Sabe, se você se alimentar só disso na sua vida, você vai ser cada dia mais forte na sua caminhada com Deus. Sabe, não tem como, amados, o que todo mundo sabe nessa igreja, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé em quê? Diga, na palavra de Deus. E como você vai ter fé na palavra de Deus se você não confiar e não souber que o dono dessa palavra, Ele é bom? Aleluia. E que Ele está pronto para fazer tudo aquilo que Ele diz na palavra dEle. E que Ele não volta atrás daquilo que Ele disse na palavra dEle. Não é porque o mundo está cada dia pior que Deus vai mudar, amados. Pelo contrário, Ele vai continuar sendo bom. Glória a Deus.
Eu digo isso, amados, porque tem muita gente hoje, dentro da igreja, questionando a bondade de Deus. Ele é bom. Você já escutou isso? Deus é, né? Deus é amor, mas é justiça. Não é isso? Quando a pessoa diz que Deus é amor, mas é justiça, ela está dizendo o quê? Ele é amor, mas ele, vai te pegar se tu sair da linha. Não é exatamente isso que acontece, amém, amados? Não é exatamente isso que a pessoa está dizendo? Deus é bom, mas é justiça. Te prepara, porque daqui para frente a coisa vai pegar no mundo como se fosse Deus fazendo no mundo, amados. Teve pessoas durante a Covid que disse que foi Deus que mandou essa doença para levar aqueles que não iam aguentar o final dos tempos. Você crê nisso, amado? Que pessoas falaram isso de dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém, amados. Eu vim dizer isso para você hoje, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje, amados, onde se as pessoas não se virarem para a bondade de Deus, elas vão ser verdadeiramente oprimidas. Vão andar tristes, cabisbaixos, e quando menos esperar, elas estão sucumbindo, amados, a tudo aquilo que o mundo está pressionando nela. Amém? Mas a gente não faz parte desse mundo mais. Nós estamos nesse mundo, amados. Mas a bondade de Deus é para mim e para você. Amém? Na verdade, Deus é tão bom, amados, que até esse mundo usufrui da bondade dEle. Aleluia. Na verdade, se não fosse Ele, amados, esse mundo nem existiria mais. É pelas misericórdias. Você sabe que misericórdia e bondade andam juntos. Amém? Só tem misericórdia quem é bom, amados. Está cheio de gente aí fora que não tem misericórdia, não. Quer saber, é a parte dele. Amém? Mas para Deus, a gente tem que entender que Ele, sim, está interessado na minha vida e na sua vida, amados. E Ele não vai tratar conosco diferente, amados. Ele vai sempre tratar conosco com bondade. Com bondade. Amém? Eu digo isso porque tem pessoas que muitas vezes se condenam porque fazem coisas erradas. A própria Bíblia diz, amados, que se a gente errar, a gente está fora da posição que Deus quer que a gente esteja, verdadeiramente. Mas a gente pede perdão e a gente volta para uma posição. Qual é essa posição? De estar olhando para Deus, de estar vendo a bondade dEle. Oh, amados, sem nenhuma culpa, levantando as mãos. É assim que Deus quer de mim e de você na frente dEle. Ou sem condenação nenhuma. Deus não nos condena, amados. Deus nos justificou em Cristo Jesus. Não é porque eu sou assim, assado, não. É porque Ele é bom, amados. Aleluia. Se alguma coisa hoje não vai bem na sua vida, se é na área financeira, se é na área emocional, amados, não é Deus querendo que você passe por prova nenhuma. Eu digo isso dentro do verbo da vida, porque ainda tem gente achando dentro do verbo da vida que Deus faz algo, provando ela com coisas ruins, amados. Aleluia. Aleluia. Tem gente dentro do verbo da vida, amados. Eu sei pelo Espírito. Amém? Uma das frases que as pessoas mais soltam e acham que isso não é duvidar de Deus. Amém? Acontece algo na vida da pessoa. Olha a frase que ela solta. Senhor, você não está vendo? Aleluia. Amém, irmãos? Trocando em miúdos, o que é que ele está dizendo? Você não vai fazer nada não, pai? Aleluia. Você está vendo, mas você pode fazer algo. E você não vai fazer algo porque você não quer. Aleluia. Diga, Deus é bom, amados. Amém. Tem muita gente naufragando na fé, amados, porque anda duvidando da bondade de Deus. Amém? E se tem algo que nós, como filhos amados da parte de Deus... Rapaz, eu queria um sonzinho aqui, ó. Um tecladozinho, pode ser o teclado. Amém? E se tem algo que eu e você não podemos duvidar, irmãos, é da bondade de Deus. Porque senão a gente não vai para frente. Nós não vamos conseguir. Se Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, a gente duvida da bondade dEle, meu irmão, para onde eu vou?
Em que eu vou me apegar verdadeiramente? Se não for na bondade de Deus. Abre lá no Salmo 27. Vamos ler só o capítulo 13, o versículo 13. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu pereceria, sem dúvida. Sem dúvida. Ou se eu não visse a bondade de Deus na minha vida, me cercando. Amém, amados? Em que eu estou botando meus olhos? Amados, eu tomei uma decisão, eu lá em casa, de cortar radicalmente algo chamado YouTube na minha frente. Existem coisas assim, disseminadas dentro dos nossos olhos, dentro da nossa casa, naquele negócio. E aí eu posso dizer para você que é 90%. Lá você vai achar ministrações, lá você vai achar outras coisas boas. Mas se você for brincar de passar a telinha, buscando algo, você verdadeiramente, dificilmente vai achar algo muito bom. Você vai ver coisas como política. E nós sabemos aqui, amados, que nós não podemos desejar o mal de ninguém, quanto mais de autoridades. E nós estamos sendo alimentados muitas vezes de ódio dentro daquele negócio. Tem gente que quer ver morto. Aleluia. Aleluia. São sentimentos que vão sendo plantados dentro da gente e que vai criando raiz, amados. E a gente começa a duvidar a partir de sair da bondade de Deus. Eu não posso estar me alimentando de coisas ruins, achando que o meu coração não vai ser afetado. Vai. E quando o seu coração é afetado, amados, todo o seu corpo, toda a sua alma e todo o seu espírito vai junto. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Aleluia. E se a gente não tiver cuidado daquilo que a gente está vendo, amados, nós vamos ter problemas sérios no futuro. Eu venho para o Rema, eu venho para a igreja, recebo a palavra da fé, sou alimentado nessa palavra, e quando vou para a minha casa, estou assistindo jornal, estou assistindo aquilo, coisas que estão trazendo negatividade para a minha vida, que estão trazendo dúvidas para a minha vida, sentimentos ruins para a minha vida. Ei, você está orando por essas pessoas? Tem gente que não quer saber nem de orar. Tem coisa de orar, pastor, eu quero que passe a faca. Ei, irmãos, você veio de um espírito que é bom. E sair de nós não pode ser outra coisa que não seja bondade. É disso que a gente tem que se alimentar. Bondade tem que sair de dentro de mim. Por quê? Porque eu tive meu espírito recriado. Eu sou a semelhança dele. Eu não posso andar com ele, dizer que estou tendo comunhão com Deus e não estou andando da mesma forma. Amém, irmãos? Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com trevas. Aleluia. E na verdade, a maioria das vezes as pessoas estão procurando Deus nas trevas. E Deus é luz. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Sabe, Deus, acho que uma das características dele, que ele mais gosta de se demonstrar para nós, é a bondade dele. Sabe, tem aquela passagem de Moisés, que Moisés queria tanto vê-lo. Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero te ver. Falei, vou fazer passar por ti toda a minha bondade. Deus está pronto para passar e nos mostrar toda a bondade dele sobre as nossas vidas, amados. Na verdade, ele já demonstrou isso. A palavra diz que ele já demonstrou isso quando ele deu o único filho dele, amados, para morrer na cruz por mim e por você. Quem de nós seria capaz de dar o seu próprio filho? Pela sua esposa, você daria o seu filho? Pelo seu marido, você daria o seu filho? Pela sua mãe?
Pela pessoa mais pura desse mundo, você daria o seu filho? Deus deu. Deus é bom, Deus é luz, e nele não há variação nenhuma, amados. Ele é bom ontem, Ele é bom hoje, e Ele vai ser bom amanhã. Eu preciso carregar isso na minha vida todos os dias. Por quê? Porque Ele disse que no mundo a gente vai ter problemas. E quando eu começo a ter problemas, eu começo a duvidar, será que Deus... Ou será que eu estou fazendo algo de errado e Deus não está, sabe, está complicando a minha vida? Aleluia. Eu vim para dizer para pessoas que estão com esse pensamento: oi, Deus não está olhando para o seu passado, no que você fez. Aleluia. Ele não está olhando para os erros que você cometeu nem ontem, se você tiver se arrependido e olhado para Ele a partir de hoje. Existe uma posição que eu e você precisamos estar. E é debaixo da mão dEle, da poderosa mão dEle, da bondade dEle, caminhar dessa forma. Irmãos, se você começar a se visualizar, você faz isso? Visualizar a palavra? Você sabia que isso é algo poderoso para você fazer? Visualizar a palavra. Experimenta começar a partir de hoje, visualizar a bondade de Deus te cercando de todos os lados. Ei, quando Satanás vier com as mentiras dele, você não vai cair na cilada deles. Irmãos, se você andar na bondade de Deus, se você tiver a convicção que a bondade de Deus lhe cerca, que Ele é bom e que Ele não tem variação, amados, Satanás não vai conseguir lhe arrancar de uma posição de fé. Aleluia. Tem muito crente andando cansado. Aleluia. Porque não está andando na bondade de Deus, não está se alimentando da bondade de Deus. Deus é bom, amém, amados? Não se alimente de lixo, diga para o seu irmão, se alimente da palavra. Oh, amados, é a palavra que vai nos moldar o futuro. É a palavra que vai dar o tom de como nós vamos ser daqui para frente. Ei, nós vamos provar e sim, vamos ver a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida. Esse louvor não foi combinado não, viu, irmão? E se você faz parte do verbo da vida, você sabe que coincidências não existe. O que existe é inspiração da parte de Deus para atingir o objetivo dele em mim e em você aqui hoje. Porque, amados, se eu estiver andando abaixo, lento, um pouquinho que seja, daquilo que Deus tem para a minha vida, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Tem crente andando, puxando freio de mão, amados. Está na hora de tu acelerar. Aleluia. Está na hora da gente pisar no acelerador. E, amados, se tem algo que dá um gás na gente, ou é quando a gente tem a convicção e a revelação por dentro que Deus é bom. Revelação só vem com intimidade. Aleluia. Aquele que me buscar, me achará. Vem revelação, amados, da bondade de Deus para a sua vida. E quando você tiver essa revelação dentro de você, você vai ser um homem, uma mulher andando de fé, amados, e você vai ver os resultados chegando muito mais rápido. Se está demorando algumas coisas na sua vida, faz só esse pequeno ajuste, irmão, já resolve. Você pode ter certeza. Aleluia. Ei, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele diz que se a sua mãe lhe deixar, Ele nunca vai lhe deixar. Você fez o que para isso? Eu não fiz nada. Você fez alguma coisa? Não, Ele escolhe ser assim. Isso é Deus. Se tem algo que pode traduzir Deus, é a bondade dEle. Ele começou, amados, Gênesis é algo real. Ele pegou, criou tudo para Adão, deu tudo para Adão, amados. Deu autoridade para Adão sobre a terra.
Que é aí que as pessoas se confundem muitas vezes. Por que que Deus não fez nada? Por que que Deus não faz nada? Porque Ele deu autoridade ao homem. Ele deu autoridade para mim e para você. Reinar nessa terra. Amém? Ele colocou, amados, Ele colocou leis que Ele não passa por cima. Quer ver uma? Todo homem que confessar, crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Salvador, será salvo. Ele não poderia ter falado, não, eu sei quem é que vai dar certo, quem é que não vai. Então eu vou dizer, esse aqui é salvo, esse aqui não é. Esse aqui é salvo, esse aqui não é. Não, irmãos. Está sobre nós essa condição de andar, amém, nas promessas de Deus, na bondade de Deus. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, autoridade Ele me deu. Aleluia. A Bíblia já fala, amados, que a terra Deus deu ao homem. Deus é soberano, amém, amados? Mas Ele escolheu, pela soberania dEle, dar autoridade ao homem. Aleluia. E essa autoridade, amados, que Ele passou para o homem, Ele não passa por cima dessa autoridade que Ele deu ao homem, amém, amados? Então Ele não vai fazer aquilo que eu e você devemos fazer. Aleluia. E se eu tenho convicção da bondade de Deus na minha vida, amados, eu sei que Ele vai sempre querer o melhor para mim. Eu sei que Deus não vai me botar em enrascada. Eu sei que se Deus não faz, Deus está comigo pronto para pegar junto em tudo que eu vou fazer nessa vida, amém, irmãos? Tudo. Mas eu tenho que ter a iniciativa, porque Ele me deu autoridade para eu pisar em serpente, cobras e escorpiões, amados. E tudo que Satanás, e tudo que o inferno vier para cima de mim, tudo que o inferno vier para cima de você, eu e você já temos autoridade. Aleluia. E aí aquela pergunta, por que, Deus, que você não fez algo? Porque está na sua mão quebrar tudo aquilo que Satanás está fazendo. Aleluia. Diga, eu tenho autoridade. Aleluia. Está debaixo dos seus pés, amados, a Bíblia diz. Agora, se eu não tenho convicção da bondade de Deus sobre a minha vida, eu vou duvidar, inclusive, dessa autoridade que Ele me deu. Aleluia. Como eu vou ter autoridade com Deus que diz que Ele é bom, ou que as suas misericórdias duram para sempre, e eu estou escutando, achando que Ele pode vir um dia, botar uma doença em mim, fazer algo ruim por mim, ou se está acontecendo algo na minha vida, Ele não faz nada porque Ele não quer. Aleluia. Deus quer, irmãos, que você assuma a sua posição de filho. Lembra do Éden? Ele deu autoridade para Adão, amados. Ele nunca tirou essa autoridade. Ele foi buscar o homem para colocar na mesma posição de autoridade. Ele não tirou, não. Ele só foi buscar o homem de volta e colocar o homem na posição, para que através da autoridade o homem pudesse voltar a reinar em vida. Deus é bom, amados. Levanta a cabeça. Deus não está contra você. Deus está jogando nosso time. Eita, dá um glória a Deus aí. Ei, desânimo nunca mais. Diga, desânimo nunca mais. Oh, obrigado, Satanás não vai tomar aquilo que ele tem com você. Amados, toda vez que eu duvido da bondade de Deus, eu estou deixando Satanás tomar aquilo que é de melhor na minha vida. Aleluia. As promessas de Deus é para mim e para você. A comunhão que eu tenho que ter com o Pai é para mim e para você. Como eu vou ter comunhão com alguém que não é tão bom assim? Aleluia. Deus não muda. Deus nunca vai mudar, amém, irmãos? Diga, Deus é bom. E eu vou dizer algo para você, amados.
Deus é tão bom que Ele recriou o nosso espírito de novo. Nós temos o espírito recriado. E lá em Gálatas 5:22, Ele diz que nós podemos andar nos frutos do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Já prestou atenção que o fruto do Espírito são todas as características de Deus? Começa com amor. Quem é o amor? Diga Deus. E vai falando, até chegar bondade. Eu tenho a capacidade hoje, amados, de ser bom, de andar em bondade com as pessoas, porque Deus, através do Espírito dele hoje, permite que eu ande dessa forma, através do meu espírito recriado, conectado com Ele. Eu posso andar em bondade, assim como Ele é bom. Isso é um atributo divino, mas da parte de Deus. E que eu e você podemos andar assim em bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso me pertence a mim e a você. Mas a gente só vai conseguir, amados, crescer nisso. Não é saber não, amados. Existe uma diferença muito grande entre saber e ter a revelação por dentro e viver essa revelação na sua vida. Não adianta eu estar falando de qual isso e não estar praticando, vivendo isso na minha vida, porque no final das contas isso vai ser frustração para a minha vida. E eu vou começar a duvidar da bondade de Deus, eu vou começar a duvidar de tudo que eu recebi. E na verdade, amados, o que está acontecendo é que eu não estou me apropriando e usando isso na minha vida. Aleluia! Eu sei que existem momentos que a gente às vezes quer, parece que o inferno vem para cima da gente. Mas amados, se a gente tiver, eu me lembro de Jesus chorando, amados. Você lembra que na Bíblia ele fala que ele chorou? E que ele queria, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os profetas. Quantas vezes eu não quis te trazer para debaixo das minhas asas? Oh, amados, Deus, a coisa que Ele mais deseja, amados, é ter você debaixo das asas dEle. Confiando em quem Ele verdadeiramente é. A gente anda muitas vezes abaixo, porque a gente não tem o nosso Deus verdadeiramente bom do nosso lado. Ele está do nosso lado. A gente é que muitas vezes está deixando Ele de lado. Aleluia. Aleluia. Existem leis que o Deus não vai mudar, amém, amados? Assim como Ele estabeleceu a salvação, falando, crendo, e outras leis que Ele fala, amados, Ele não vai passar por cima dessas leis. E por que a maldade acontece? É porque o homem que tem um domínio sobre as mãos dele, não está usando a autoridade, o domínio que Deus deu sobre a vida dele, para desfazer a maldade que está nesse mundo. Tem muita gente que não está usando isso nem para fazer aquilo que está vindo contra ele. Aceitando muitas vezes as coisas acontecendo na vida dele. E esperando Deus fazer algo, e Deus já deu tudo para nós, amados. Cristo, quando Ele veio, Ele fez o trabalho completo da salvação. No Salmo 27, diz que no capítulo 13, que eu pereceria sem dúvida, se eu não cresse, que Ele veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não disse, ei, você vai perecer olhando, não, para falta. É se você deixar de olhar para a bondade de Deus, você vai começar a olhar para as coisas erradas. E aí é que a gente começa a entender por que o homem, se não entender, se não te trazer para dentro dele essa revelação da bondade de Deus, ele vai começar a perecer. Porque ele vai começar a achar que o mundo é correto, que o que está no mundo é para a vida dele. E ele começa a ser atraído pelo mundo.
Mas o melhor está em Deus, amados. O melhor está debaixo dos braços de Deus. Deus não está com raiva de você, amém, amados? Deus está pronto para continuar sendo sempre o Deus que Ele foi na sua vida. Levanta a cabeça. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem muito mais. Você nem arranhou a película daquilo que Deus tem para você. Tira o pé do freio e coloca o pé no acelerador daqui para frente. Aleluia. Oh, amados, eu amo esse Deus maravilhoso. Exerça a sua autoridade, sabe? Nesse mundo caído, amados, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós, para que a gente não se perdesse nesse mundo, sabe, caído. A gente tem um Espírito nos guiando, amados. Nós temos a palavra dEle nos guiando, amados. Isso é a prova da bondade dEle. Ele disse que nunca nos deixariam só. Essa é a prova da bondade dEle. A Bíblia, amados, está cheio da prova da bondade dEle. Se você não entendeu que Jesus veio morrer por você, isso é uma prova da bondade dEle sobre as nossas vidas, leia essa Bíblia e você o que mais vai encontrar é um retrato da bondade de Deus. E Ele quer manifestar essa bondade nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Aleluia. Não pergunte mais, amados, por que essa coisa ruim aconteceu com você a partir de hoje. Por que Deus permitiu que acontecesse isso com meu filho? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha esposa? Por que Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego? Por que Deus permite que eu tenha uma situação ruim? Aleluia. A autoridade está sobre a minha mão e sobre a sua mão. Você é do rema, você é do verbo da vida, você sabe disso. E se você não é, você está aprendendo isso hoje. Não pergunte mais isso. Pergunte como Deus quer que você resolva isso. Aleluia. Porque quem vai resolver isso sou eu e você, amados. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, diga Deus é bom. O problema é que as pessoas estão procurando Deus nas trevas, e Deus não está nas trevas. Deus está na luz. Como é que você vai achar Deus num lugar ruim, irmãos? Quem está de baixo é Satanás. Deus está em cima. E de acordo com a Bíblia, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Deixa eu dizer algo para você, a Bíblia já nos falou, e você sabe disso, que quando Ele olha para a gente, Ele vê Jesus. Nós temos hoje a mesma natureza dele, amados. Ele vê Jesus. Agora as pessoas estão procurando Deus nas trevas. Agora deixa eu te dizer algo. Vamos supor, eu tenho um carro. Amém? E eu tenho um filho, adolescente. Vamos supor. E eu entreguei esse carro para esse meu filho. Aí eu digo para ele, olha, você já está na época de dirigir. Você já pode dirigir, você tem carteira. Só vou lhe pedir algo. Não faça nada de errado. Não ultrapasse a velocidade. Não faça besteira. E entrega o carro para ele. E esse meu filho, amados, ele começa a andar e dirigir de tudo que é forma na cidade. Ele vai, sei lá, para um ponto de drogas. Ele vai cantar pneu, fazer racha. Uma série de coisas. Amém? O carro é meu, mas eu dei para ele. E as pessoas acham que porque aquele meu filho faz isso, eles me conhecem. Aleluia. Tem muita gente, amados, tentando conhecer Deus pelo que é esse mundo. Aleluia. Exatamente dessa mesma forma. Porque Deus deu o mundo para os homens, e os homens não souberam cuidar do mundo. As pessoas acham que por causa da maldade, por causa de tudo que acontece no mundo, é Deus colocando. Não.
A terra é dos homens. As coisas acontecem por causa do pecado que entrou no mundo, amém, irmãos? Amém? Esse mundo ainda não foi redimido. Eu e você fomos. Eu e você fomos. Nós não precisamos estar andando no curso desse mundo. É por isso que hoje, amados, a gente não precisa estar andando de cabeça abaixo, porque esse mundo verdadeiramente não vai melhorar. Mas nós não estamos mais nesse mundo. Nós fomos redimidos. Vai chegar o tempo que essa terra também vai ser redimida, amados. E aí sim, tudo vai voltar a ser o que é até melhor do que era antes. Mas enquanto não, amados, a gente anda aqui com autoridade, como filho de Deus e confiando na bondade de Deus. Fé vai atuar na sua vida, amados, quando você tiver essa convicção da bondade de Deus, que Ele quer o melhor para você. Aleluia, eu não vou ser mais raquítico, ou naquilo que eu quero, naquilo que eu tenho convicção. Eu sei que Deus é bom, e Ele tem o melhor para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus sempre vai nos dar direito de escolha, meus amados. Sempre. Você continua fazendo aquilo que você está fazendo, se você quiser. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Deus mostra a sua bondade, mas no livre-arbítrio. Ele poderia ser um Deus que chegasse e determinasse. Porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso, não tem? Aleluia, mas Ele não faz. Ele mostra mais uma vez a sua bondade sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando Ele diz: ei, eu te coloco 2 caminhos, vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Não foi assim que Ele fez com Adão, amados? Ele obrigou Adão: você não vai comer, você não vai comer, porque eu não deixo. Não, Adão, não coma, porque se você comer, certamente você morrerá. Aleluia. Aleluia. Deus é bondoso, amados. Deus não obriga a gente a fazer nada. Deus sempre vai buscar as coisas da gente através do amor. Ele nos ensina tudo através do amor, da bondade dEle, da palavra dEle. Ei, não escuta coisas lá fora, de pessoas que acham que Deus é um Deus tirano, que Deus, amados, que Deus está pronto. Amados, existe um julgamento da parte de Deus, vai existir, amados. Mas até pela misericórdia dEle que vai existir esse julgamento. Porque se o mundo continuar indo nessa pegada, você acha que vai parar onde? Aleluia. Mas eu e você, amados, estamos totalmente cobertos com essa bondade de Deus. Estamos livres de qualquer coisa, de ira, amados. A ira não é para nós. O amor é para nós, a bondade é para nós, amém, amados? A gente precisa entender que a gente precisa ter confiança perante Deus. Saber que Ele quer o melhor para nós, que a bondade dEle está disponível, amados, para todo aquele que quer e acredite na bondade dEle. Oh, Deus é tão bom, amados, que deu seu único Filho. Deus é tão bom, amados, tão bom. Oh, obrigado, Pai. Oh, o Seu Espírito mora dentro de nós, amados. A palavra diz que Jesus, amados, quando Ele veio para a terra, Ele veio para fazer algo bem específico: desfazer as obras de Satanás. Nós estamos na mesma posição de Cristo Jesus, amém, hoje, assentado com Ele. Qual é a minha obrigação hoje? Desfazer as obras de Satanás. Começa pela sua vida. Aquilo que ele está pintando e bordando hoje na tua vida, tu começa a desfazer hoje. Usa a tua autoridade. Crê no Deus bondoso. Começa a desfazer aquilo que Ele tem tentado fazer na tua vida. Não aceita mais calado aquilo que Ele está tentando fazer na tua vida, amados. Vem para mim, vem para você, a gente só não fica calado.
A gente, a partir de hoje, a gente anda, amados, como Deus determina que a gente tem que andar, amados, com a autoridade na mão, exercendo a autoridade, botando Satanás para correr, amados, pisando na cabeça da serpente. Aleluia! Diga, Deus é bom. Abre lá no Salmo 23. Eu tenho meditado basicamente nisso ultimamente, amados, na bondade de Deus. E eu vou dizer para você, isso é maravilhoso. Isso traz uma paz, uma segurança para nossas vidas que você não tem ideia. Se você nunca fez isso, perde o tempo que for necessário. Mas senta na tua cama e começa a visualizar a bondade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. No versículo 6 ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, amados. Ei, amados, você não precisa nem correr atrás da bondade de Deus, não. Ela está correndo atrás de você. Ela está lhe seguindo para todo lugar que você for, amados. A bondade de Deus te segue, assim como a tua sombra te segue. Aleluia. Hoje eu conversando com uma irmã minha lá do Canadá. Conversei algum tempo com ela, vários minutos mesmo, assim, acho que 1 hora. E a cachorrinha dela, nenhum momento saiu de perto dela. Na verdade, ela vivia querendo que ela ficasse pegando ela e trazia ela. Então, de vez em quando ela pegava, mostrava para mim, dava um beijinho nela, botava lá, daqui a pouco ela pegava de novo, amados. Ei, a gente pode dizer que a bondade de Deus não é que seja um cachorrinho, mas Ele está ali o tempo todo do nosso lado, nos cercando. Oh, amados. Você está pronto para receber e para viver essa bondade de Deus na sua vida? Eu vim te lembrar hoje disso mesmo, amém, amados? A Bíblia diz que é a bondade dele que nos cerca. Não é culpa que deve estar nos cercando. Não é doença que deve estar nos cercando. Não é falta que deve estar nos cercando. Não, irmãos. O que deve estar nos cercando é a bondade dele e a misericórdia dele. Sabe, irmãos, se a gente parar para pensar que Deus é tão bom, no céu não existe doença, no céu não existe falta, no céu não existe nada de ruim, amados. Nada de ruim existe no céu. Por quê? Porque lá Ele governa. Lá é Ele. E aqui sou eu e você. Se não existe algo acontecendo nesse mundo, é porque eu e você ainda não estamos levantando a autoridade que a gente tem para acabar com a festa de Satanás nesse mundo. Porque isso já foi dado para mim e para você. Aleluia. Diga, Deus é bom. Oh, se tem algo que eu carrego desde que eu entrei nessa igreja, amados, é isso. E você acha que isso não está... Se você todos os dias tiver a bondade de Deus nos seus olhos, deixar isso sair pela sua boca, você acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo algo poderoso na sua vida. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Quando Satanás vier com as gracinhas dele, você está blindado, amados. Porque a Bíblia diz que a bondade dele é escudo para a gente também. Eita glória! Abre lá no Salmo 34. Estou começando a finalizar, amém? No versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aí tu vai lá para o 10 e diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Provai e vede que o Senhor é bom. Diga para o seu irmão: provai e vede que o Senhor é bom, amados. Aleluia. Pediria que o grupo do louvor viesse. Salmo 37. Abre lá. É nisso que a gente tem que meditar, irmãos. Para de olhar para essas coisas que estão tirando tua fé. Para de estar mergulhado nesse YouTube, nesses TikToks, que muitas vezes
está te levando a um caminho contrário daquilo que Deus quer para você, e você acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo, amém, irmãos? Salmo 37, no versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração, amados. Todos os desejos do teu coração o Senhor quer realizar. Aleluia! Todos os desejos do coração que você tem, amados, Deus quer realizar. Por quê? Porque Ele é bom, amados. Isso é a bondade de Deus nos cercando de todos os lados. Esse é o escudo de Deus nos cercando de todos os lados. Eu não preciso estar andando preocupado. Eu ando preocupado quando eu não estou cercado da bondade de Deus. Porque quando eu estou cercado da bondade de Deus, amados, eu estou leve, eu estou livre, eu estou alegre. A bondade de Deus me traz, amados, a bondade me traz essa segurança de saber que eu sou amado, amados. Se tem uma coisa que crente não pode ser, amados, escute. Oh, amados, carente, crente carente é esquisito. Crente não pode ser carente, tem um Deus que te ama, que te cerca com a bondade. Ah, mas Ele é Deus, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos. A pessoa mais importante da sua vida é Deus. E Ele lhe ama e está lhe cercando de carinho, de bondade, de tudo aquilo que você precisa. É só isso que você precisa andar para colocar aqui na terra tudo aquilo que você quer, amados. Que muitas vezes não está conseguindo puxar do céu para cá, porque ainda não entendeu, não teve a revelação da bondade de Deus. Sua fé não está operando porque você não entende a bondade de Deus. Você às vezes duvida das coisas de Deus na sua vida. Como aquele cego que chega e diz: "Ô Senhor, eu sei que Tu podes me curar." Ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia se Jesus queria curá-lo. Deus quer. Deus quer, amados. Tudo aquilo que queima no seu coração, que veio da parte de Deus, Deus quer. Deus quer, você não precisa nem ir atrás. Deus quer. Deus está dizendo que quer, que quer. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Salmo capítulo 5, eu vou ler aqui só para não... que eu anotei aqui. Eu vou ler. No versículo 12 diz assim: pois Tu, Senhor, abençoarás o justo. Quem é justo? Você é justo, amém, amados? E vai circundá-lo da Tua benevolência. Benevolência é bondade, amém, irmãos? Como de um escudo. Você está protegido pela bondade de Deus. Ele te cerca com a bondade dEle, amados. Oh, obrigado, Pai. Revelação da bondade de Deus. Pegue a revelação da bondade de Deus. Procure essa revelação na sua vida. Como, pastor? Intimidade com Deus. É daí que vem a revelação de tudo aquilo que você precisa. Vamos...